Eu sou o Vitor do Vale Mendes, mas em artes eu sou Vitor Mendes, né, esse é o meu nome artístico. Eu tenho 33 anos, nasci no dia 9 de fevereiro de 1988. Já estou começando a me achar um pouco velho nesse momento, quando eu digo essa idade aqui. Nasci em São Paulo, sou de São Paulo, no bairro da Moca. Eu nasci, morei lá até, sei lá, até meus 28 eu morava no bairro da Moca. Depois eu mudei, aí comecei a ir para outros lugares. O Vitor criança, jamais diria que o Vitor adulto se tornaria um artista. Vou começar talvez com isso, porque o Vitor criança sempre tinha muitos amigos, eu morava num prédio na Moca, que eram dois prédios assim, com uma área de convivência no meio assim. E nesse prédio, talvez por causa de uma geração, sei lá, tinha muita criança assim, mas muita mesmo. Então a minha irmã, eu tenho uma irmã que é 6 anos mais velha do que eu, e a minha irmã tinha a turma dela, que para mim era a turma dos grandes na época, então tinha uma galera lá, sei lá, umas 15 pessoas, e a minha geração, os pequenos, né, a gente tinha tipo uns 20 também, era muita gente. Era sempre quando logo que eu fui entendendo por gente, assim que eu conseguia tipo usar o elevador sozinho, minha mãe falava, não, pode descer, assim, eu descia e tinha criança lá embaixo e é isso, né? São os meus amigos que eu cresci junto com eles. No fundamental 1 e 2, eu ia bem na escola, mais ou menos, assim, tipo, passava, não tinha recuperação, ia meio direto. Quando chegou no ensino médio, aí eu já aí a recuperação, aí tudo que é exatas, eu não entendia mais nada que acontecia na minha vida. Aí era recuperação, aula particular, aí entrou num mundo que eu não gostava, assim, aí começou um monte de coisa ruim para mim. Mas o Vitor criança era isso, sempre gostei muito de desenhar, né, fazia muitos esportes, tinha muitos amigos, brincava muito. Meu pai é muito viciado em cinema, quer dizer, ele era, hoje em dia ele, não sei porque ele só vê filme ruim, ele tem essa mania agora, ele vê filme tipo, um filme de tiro, explosão, eu não entendia, mas meu pai assistia o Gordo e o Magro, e ele que me apresentou, eu ficava vendo o Gordo e o Magro e tal, então era muito, muito legal isso, assim, eu tinha muito acesso ao universo lúdico também criança. A imagem que eu tenho de ser aprovado na USP é um bolo de gente, eu do lado de uma plantinha assim de pé muito de noite frágil assim, a cara do Gabriel virando para mim tipo, você passou! Aí eu tive muita adrenalina, tipo 10 segundos de pulei no colo dele, a gente pulava e a galera veio, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, tem outro Vitor na prova. Tipo, será que ele olhou certo? Ou eu, nossa! Aí eu saí correndo para colar na lista, assim. Aí eu lembro que eu passei o olho na lista de baixo para cima, lógico, né? Porque já Vitor tá acostumado a fazer isso, né? Já olha de baixo para cima. Daí eu já olhei uma vez, aí eu lia Vitor, Vitor, Vitor. Aí tinha os dois, né? Eu e o outro Vitor entramos. Então eu lia o nome dele inteiro, lia meu nome inteiro, lia o nome dele umas 5 vezes. Aí eu, cara, não acredito, eu não acredito. Aí a galera, a gente já era amigo no estágio, assim e tal. A minha mochila, eu tinha ido de carro para a USP. Eu tinha deixado a minha mochila dentro do carro e a mochila da minha amiga também, uma das pessoas, né, que estavam fazendo prova, a Florência, ela tinha deixado a mochila também dentro do meu carro. E ela também passou. Aí a galera, a gente ficou, a gente passou, vamos sair, vamos comemorar, vamos sair. Eu falei, vamos sair. Fui pegar o carro, tinham quebrado o vidro do meu carro, na USP, e roubaram a minha mochila. Então meu carro tava sem um vidro, sem a minha mochila, sem a mochila da Flor, e aí eu tava, só que eu não conseguia ficar triste, tava muito feliz, eu tinha passado na USP. Aí ninguém entendia, porque eu ficava assim, cara, quebraram o vidro do meu carro, não sei o que fazer, vamos sair. Aí eu não conseguia sair, tipo, ninguém entendia muito. Aí eu lembro que os moleques falavam assim, meu, mas que será? Será que roubaram mais coisa? Eu falava, não sei, tá tudo bem, ainda tem 5 vidros.
sei lá, não interessa, tipo, eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo comigo, assim. Aí eu liguei para meus pais na hora, eles estavam, tipo, tentando atualizar a página da EAD para ver, só que demora muito mais do que a lista lá, né, então, quando eu contei, assim, eu acho que se um dia na vida eu ganhar na loteria, eles vão reagir com menos intensidade do que eles reagiram quando eu passei na USP, assim, porque eles gritavam, tipo, ah, não acredito! Aí minha mãe, tipo, tirava né, a boca do telefone, assim, porque ficava mais longe, e gritava pra minha prima que tava lá, ficava assim, ele passou, ele passou! E, tipo, era uma grande loucura, assim, foi uma mega festa, assim, e totalmente inesperado para eles, né, assim, foi tipo, uau, meu filho faz USP agora, tipo, ele entrou, sabe, era meio, tinha essa camada, assim, era engraçado. Quando eu entrei ali, eu estava muito feliz, porque eu ia ter aula com as professoras que eu queria conhecer no teatro, eu estava muito empolgado com de estar naquele ambiente, assim. Aí a gente entrava na sala, né, fazer a primeira aula aqui, sei lá, de corpo. Eu entrava e eu via as pessoas da minha turma, eu ficava muito impressionado com todo mundo. Eu falava, meu, sei lá, né? Eu via uma menina foi fazer um exercício lá, daí ela cantava pra caramba. Aí eu falava, nossa, essa menina canta muito. Não acredito. E aí eu pensava, eu não canto, hein? Putz, eu não canto já. Aí ia ter um outro exercício de corpo, um menino que era mestre de capoeira fazia, dava um mortal na sala, fazia não sei o quê. Eu falava, nossa, isso aqui é muito legal, eu não consigo fazer isso também, hein? Caramba, tudo que era uma habilidade específica, eles faziam lindamente e eu não conseguia, eu não sabia fazer nada daquilo. Quer dizer, não sabia, não sei até hoje, não consigo. Mas eles faziam aquilo muito bem. E aí eu ficava olhando, muito fascinado por tudo aquilo, mas me perguntando: por que que eu tô aqui? Quem que me escolheu para? Por que me escolheram, hein? Tipo, acho que eles erraram, putz, erraram e me colocaram aqui nessa turma, não era para eu estar aqui. E eu fiquei muito tempo tendo essa sensação, sabe? Todo mundo era muito bom. E aí tem uma professora, ela não dá mais aula, né? Ela se aposentou, que é a Raquel. A Raquel dava aula no primeiro ano da EAD. E essa professora era muito assertiva, ela tinha um olhar muito assertivo, assim. Ela dava uns exercícios, ficava observando a gente, terminava a aula e ia embora. Aí um dia, aí ela tinha dois momentos durante o semestre, assim, ela falava: hoje a gente vai fazer entrevista individual. Aí ela subia numa sala e falava: pode vir um por um, né? Daí vinha por ordem de chamada, né? E aí, para variar, eu lá no final, esperando a minha vez, esperando a minha vez. Aí quando eu cheguei lá, eu lembro que ela me deu um choque de realidade, assim, ela fez assim: "Olha, parou, chega, eu sei muito bem quem é você, eu tô entendendo o seu perfil, você não é isso que você acha que você é", me colocou assim, me deu um choque, assim, de realidade. Daí eu fiz assim: "Nossa, não, tá bom, tá, vou mudar, vou a partir de agora, vou fazer diferente, vai ser outra coisa". E eu comecei a agir, aí eu comecei a falar: "Tá, eu preciso acordar, né, eu tô aqui, eu preciso acordar, eu preciso entender o que que eu tô fazendo aqui". Aí um dia a Raquel deu um exercício que era de visualização, que a gente chama, né, não é mímica, né, fazer: "Ai, estou preso na casa", não é isso, né, é tipo, ó, sei lá, vou dar um exemplo, você recebeu uma carta e você vai abrir essa carta e ler e depois guardar no envelope. Só que para você mesmo. Então você não tem nada, né? Aqui você vai fazer visualizando isso, você pega esse envelope, abre, tira essa carta, né, lê, né, e depois guarda. Eu tinha passado por uma escola de teatro que eu passei anos, né, mais de 3 anos fazendo isso todos os dias, esse método de visualização. Quando começou a chegar esses exercícios da Raquel, eu tinha muita facilidade, para mim era muito fácil aquilo. Daí eu fazia com muita tranquilidade. Eu comecei a perceber que meus outros colegas, que eram muito habilidosos em outras coisas, não tinham essa parte era mais difícil para eles. Para mim era fácil. Aí eu comecei a entender, eu falei: "Ah, por isso que eu tô aqui. É isso que me fez
tá aqui, alguém em algum momento viu que talvez essa seja a minha qualidade e me colocou aqui dentro. Então tá bom. Aí eu comecei a aceitar isso e tentar melhorar, evoluir a partir dessa prática que eu já tinha, né. Quando chegou no final do semestre, a Raquel chama de novo para essa entrevista individual e aí ela me aponta, ela fala: "Agora sim, agora você está entendendo o seu caminho, agora você está". Enfim, ela me esclareceu tudo que eu achava que era, assim, ela ligou os pontos para mim, assim, foi muito bom. A Quito tinha dirigido Aldeotas, que era uma peça que quem fazia como ator era o Gero Camilo e o Marra Descartes, que também tinham feito EAD. E eu, né, era muito fã desses 2 caras, assim, eu falava: "Meu, eles são muito bons, essa peça é muito boa". Aí eu ficava muito querendo e o texto era do Gero, então eu falava: "Meu, eu preciso ler esse texto". Então, antes de entrar na EAD, eu ficava meio stalkeando as coisas do Gero, falava: "Meu, o Gero vai dar uma palestra não sei onde, eu vou lá assistir", daí eu ia assistir a palestra, aí eu ia não sei o quê. Aí eu ficava meio seguindo, assim. Né, sei lá porque eu fazia isso, mas eu terminava de ver a peça e eu ficava esperando o Gero e o Marrá saírem, e ia falar com eles, eu falava: "Meu, é muito legal isso, porque vocês fazem isso, isso e isso", eu ficava meio falando que eu achava legal, e eles acho que achavam meio legal, tipo: "Olha esse moleque fica, né", e me davam corda, e eu ia lá falando, falando, falando. Só que eu comecei a ficar conhecido deles, né, toda semana o idiota tava lá: "Ah, então, porra, peça não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Aí eu ia, sei lá, ia no teatro, encontrava o Gero lá no teatro. Daí, oi, tal, não sei o quê. Aí eu ia fazer uma peça, sei lá, na escola de teatro que eu fazia, eu falava, ô, vou fazer uma peça, vai lá ver. Daí ele não ia, né? Ele falava, ô, vou fazer isso aqui, vai ver a peça. Daí ele não aparecia. Aí teve uma vez que aí eu falava, vou prestar EAD, eu vou fazer EAD, você vai ver que eu vou fazer EAD e tal. Aí eu fui gravar, aí eu fiz um filme. E eu falei pra ele, falei: "Pô, eu fiz um filme agora", ele falou: "Pô, sério?". Aí a gente conversou, e ele já tinha trabalhado com esse mesmo diretor, aí ele falou: "Que legal, tal". Aí a gente ficou meio amigo assim, né, colega de profissão, assim. Aí eu falei pra ele: "Eu vou prestar EAD esse ano, com um texto seu", ia fazer um texto do Gero pra na EAD. Aí ele falou: "Pô, me chama, eu te dirijo". Aí eu falei: "Não, você tá louco, você é louco, né, tipo, de jeito nenhum você vai acontecer isso, não vou te ligar e tal". Beleza, corta, eu vou, estudo o texto dele, presto o exame, entro na EAD. Quando você entra, a turma que já tá, convida alguém que já passou pela escola para dar uma aula magna, né, para dar a primeira recepção dos calouros, vem uma aula com alguém de fora que passou pela EAD. Eu cheguei lá, sentei no teatro com a minha turma, né, tipo, bonitinho, caderno, tipo: "Ah, eu estou aqui dentro e tal, não sei o quê". A aula era no teatro. Tava lá, aí a turma fala: "Então, quem vai dar aula agora é o Gero Camilo". Daí eu falei: não é possível, olha essa coincidência, como assim, né, tipo, tantas e tantas pessoas que podiam estar aqui, e o Gero que vai dar essa aula. E eu fiquei sentado no teatro, né, eu conhecia, a gente se conhecia, mas não tinha liberdade de falar: "Aê, cara, caramba", né, tipo, eu estava lá sentado aqui meio, Aí ele começou a dar a aula, né, no teatro e tal, lá no palco falando, falando, falando. No meio, acho que ele percebeu que era eu que estava, um dos caras que estava lá era eu. Aí ele olhou e fez assim: "Ô, você passou?". Daí eu falei: "Passei, passei". Aí ele fez: "Caramba, parabéns, tal, não sei o quê". Aí a gente teve, tipo, 2 minutos de conversa nessa relação, ele no palco e eu assim, né, naquele mesmo teatro ali. E daí depois saiu, a gente conversou e tal. Mas é muito louco pensar nessa história, porque aí a história começa. Então eu vendo a peça, fazendo uma cena para entrar na EAD, para ter aula com a Quito, ele dá aula inaugural. Quando eu estava no meu terceiro ano da EAD, o Marrá não fazia mais a peça, ele tinha sido substituído pelo Caco Ciocler. O Caco, em 2013, o Caco estava fazendo uma novela, eu acho, e ele não podia fazer uma temporada de Aldeotas. Aí o Gero me ligou e falou: "Meu, você pode fazer?". Aí eu falei: "Não brinca comigo, não brinca comigo". E eu estava no terceiro ano da EAD, assim.
E a gente ia estrear uma montagem, tipo, era a véspera da estreia da montagem. Aí eu falei assim: "Meu, claro que eu vou fazer, nossa, eu não acredito". Eu fiquei muito feliz, tipo, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, sabe, era tipo, eu entrei aqui para isso, eu ainda estou dentro e tá acontecendo, sabe, tipo, era muito mágico, assim, isso que estava acontecendo. E aí só que aí eu tive que chegar no meu grupo, que ia estrear dali 20 dias, e a gente ia fazer só de domingo Aldeotas. Eu estava fazendo uma montagem que a Carla estava dirigindo e a temporada ia ser de quinta a domingo. E como eu precisava de domingo pra fazer o Aldeotas no outro teatro, daí eu falei, pô, galera, pra turma, né? Reuni todo mundo no teatro, eu falei, preciso ter uma conversa séria com vocês. Talvez eu tenha que sair da USP, porque eu vou fazer uma peça que eu quero muito fazer, não sei o que e tal. Aí eu falei, eu vou fazer Aldeotas, e todo mundo conhecia a peça, todo mundo falou, caramba, sério, que legal, da Quito, nossa, que animal. Aí eu falei, mas é de domingo. Então, assim, se vocês não toparem, né, se vocês não puderem mudar a temporada de para quarta a sábado, eu não vou poder ficar e tal. Aí a turma falou assim: não, lógico que a gente vai mudar, cara, a gente vai mudar. Aí a Carla falou: a gente vai mudar, vai lá fazer a peça. Daí eu falei: porra, meu, eles são muito legais, cara, essa é a minha galera mesmo, sabe? Tipo, obrigado. E aí deu super certo, sabe? Eu fazia o Aldeotas e fazia a outra peça da EAD de dia de semana, assim, foi muito bom isso. Eu descobri, né, no primeiro ano lá que, tipo, tinha as festas que aconteciam ali dentro da USP. Daí eu falava, meu, toda quinta-feira eu vou sair da faculdade e vou no Quinta Igreja, tipo, melhor vida, eu vou aqui, perfeito. Só que quando a gente saía da aula e chegava no Quinta Igreja, o Quinta Igreja já tava mais plano baixo, assim, sabe? Já é legal, já uma galera já tinha ido embora, então a gente sempre era isso, assim, né? Até mesmo uma coisa tipo, é, como eu jogava handball, basquete, eu falei, pô, será que eu vou ver se eu participo dos times da USP, né? Vou ver se eu faço o teste para entrar nos times da USP e tal. E aí, quando eu fui pegar, os caras falaram, pô, você joga, que legal. Só que os treinos são de noite. Daí eu falava, é minha aula à noite, não dá pra. Então eu não pude fazer parte, sabe? Então teve uma série de coisas que eu não pude fazer parte. Por outro lado, fui vivendo intensamente a, a EAD. Então eu falava, tá, o que eu tenho, né, aqui é a EAD. Então são essas pessoas, é essa estrutura, porque é uma mega estrutura, né? A gente fica muito é muito fácil realizar lá dentro, né? Tem as salas de trabalho, tem os teatros, tem os técnicos que colaboram muito para o funcionamento de toda a estrutura, assim. No teatro, né, acho que eu tenho uma experiência, né, como eu fiz rádio e TV, fim de semestre é o fim de semestre, você concluiu, passou na matéria, recebeu a nota, tchau, tchau, no semestre seguinte volta e vamos lá e tal. No teatro, todo semestre tinha estreia. Então você fala, meu Deus, vamos estrear. Aí você vai, fica desesperado, fica muito, né? Estreia, aí acontece, e depois, quando terminava, a gente sempre fazia uma festa. A gente, né? Só o elenco, assim, tipo, que a gente chamava de festa do camarim. Porque a gente tinha o último dia, você tem que desocupar todo o camarim, e aí no outro dia eles vão limpar para a próxima turma ir usar o teatro e usar o camarim. Então, você tem que passar meio a noite na faculdade desmontando, porque você imagina, você ficou 6 meses ensaiando ali, aí você levou, putz, eu vou usar esse sapato em cena, você levou um sapato, aí você leva uma maquiagem, aí você levou um pedaço do texto, colou no espelho para ficar decorando enquanto você se. Então você. Aquele negócio vai virando um pouco sua casa, assim, de todo mundo, né? Isso quando a peça tem só essas coisas, que às vezes é você aqui com isso, atrás um sofá que você vai usar na cena, uma lâmpada, uma banheira, sabe? Tipo, um monte de coisa gigantesca. Então, nesse último dia, a gente fazia a festa do camarim, que era, vamos limpar esse camarim, né? A gente vai desmontar esse camarim enquanto a gente vai fazendo uma mega festa, assim. E aí, então, a gente sempre tinha, a cada fim de semestre, o momento da festa do camarim, assim. E aí foi virando uma tradição
da minha turma, né? Porque isso não é uma regra para todas as turmas. Na minha turma era isso. Ó, festa de camarim, vai ter festa de camarim aí. A temporada termina dia 15, então vamos lá, a nossa festa do camarim e tal. Então, tinha, né? Eu tenho muitos momentos bons no camarim dos teatros, assim, sabe? E aí é lógico, né? As diretoras se juntavam, as pessoas acabavam celebrando esse movimento muito, assim. Então, para mim, as melhores memórias que eu tenho, né, específicas ah, de acolhimento mesmo, sabe? Dessa sensação de caramba, que delícia isso aqui, é nos camarins da ECA, assim. Aproveitem, aproveitem porque acaba. Vocês estão lá dentro e aqui, parece que, às vezes, por mais cansado que você esteja, por mais de saco cheio, eu não gosto, toda quarta-feira é um saco para mim. Pode ser, mas vai ser um saco por 4, 5 anos, depois vai acabar. E quando acabar, eu tenho certeza que você vai sentir falta. Então, parece, né, clichê falar isso, mas, poxa, dá uma aproveitada que vale a pena, viu? Aproveita, tira o máximo dessas pessoas que estão lá, desses professores, porque eles são incríveis. Então, façam isso, sim. Tem muita gente muito boa e muito generosa e disposta a colaborar com a nossa formação, né? Então, aproveitem ao máximo. Eu entrei lá com muita alegria, com muito prazer, assim, sabe? E eu lembro que o dia que eu entrei lá, tipo, que eu estava aprovado, eu falei, eu vou começar, hoje começa, o primeiro dia, eu entrei sozinho ali no prédio, né? Tem uma rampinha que se desce e tem um quadrado, assim, gramado com todas as salas, assim, né? Em volta desse quadrado. E eu entrei ali e eu fui entrando em cada sala pensando em tudo que eu ia viver lá dentro, sabe? Eu ficava entrando e falando, meu, aqui eu vou viver umas coisas muito legais. E eu preciso todo dia aproveitar isso aqui como se fosse o primeiro, com essa alegria que eu tô, sabe? Eu não quero nunca normalizar esse lugar.